Nesse vídeo você vai descobrir de onde vem o talento ou dom, né? E falando aqui especificamente de talento no campo artístico, certo? E que é possível sim qualquer pessoa desenvolver. Você já deve ter visto artes aí, trabalhos de artistas incríveis, né? E se sentido extremamente incapaz de reproduzir algo sequer próximo disso. Eu sei bem como é isso, porque eu já passei muito por isso e ainda passo, porque existe muito artista por aí, mas muito artista, muito bom, né? Principalmente nessa área das redes sociais, a gente consegue ter acesso a isso muito fácil, né? Você pode até ser uma dessas pessoas assim que tem uma convicção, né? Uma convicção assim mental, que nada mais é do que um achismo de que você não tem talento ou jeito para desenvolver nada nesse campo artístico, né? Bom, e a verdade é que não existe muito isso de dom ou talento, certo? Não, pelo menos, no sentido de ser uma habilidade extraordinária e inata, assim, né? Não existe, ok? E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar por que isso não existe, né? O que eu quero dizer com isso, você vai entender o que é isso e qual é a mentalidade que você precisa ter para desenvolver esse tipo de talento em você. Eu chamo de Os Poderes do Talento, uma série, né, alguns conjuntos de características que eu categorizei aí a partir de comportamentos e hábitos que os artistas possuem ao longo do seu processo de aprendizado. Quando você entender isso, entender mesmo aqui na sua mente, isso que eu vou falar nesse vídeo, e colocar em prática, você vai perceber isso que qualquer pessoa pode aprender e se desenvolver no campo artístico, certo? Agora, antes de eu começar a explicar melhor sobre isso, eu preciso dar um passinho antes para explicar uma outra questão aí que vai de encontro, né, que tem a ver com esse desenvolvimento desse tipo de bloqueio que muitas pessoas têm, que é bastante comum e frequente, de achar que simplesmente não tem talento, né, não tem dom para desenhar, para pintar. E isso é algo que começa, assim, vem desde o desenvolvimento do indivíduo, esse tipo de percepção do indivíduo lá desde a infância, certo? O que acontece, né? Quando a gente é criança, quando as pessoas são crianças, né? As crianças em geral, tem uma percepção do mundo, de mundo, assim, muito diferente, né? Da pessoa adulta. E as crianças têm toda aquela ingenuidade, a inocência, a sinceridade, né? Então tem um senso crítico muito diferente, né? Inclusive delas mesmas. Então, quando as crianças desenham, e digamos, todo mundo já desenhou quando criança, né? E algumas com bastante frequência, inclusive. Então, quando as crianças desenham, elas desenham sem esse senso, sem um senso crítico, né? Sem perspectivas, sem expectativas, e também até sem necessariamente uma busca de aprimoramento e tal. Então, elas têm esse desapego crítico, né? Em relação ao seu desenvolvimento e em relação aos seus resultados, né? Elas desenham porque elas querem, porque gostam, né? Simplesmente porque querem fazer aquilo e pronto. Então, o que acontece é que ao longo do desenvolvimento da criança, né, da percepção de mundo, da consciência, ela começa a ver, uma certa idade, um descompasso entre o que ela desenha e a realidade observada, né? E isso começa a gerar um senso crítico muito grande daquele ali que ela está produzindo, né? E vem daí essa ideia de não ter talento, né? De que você não é capaz de aprender, porque você desenha, mas o seu resultado é diferente da sua percepção e você começa a criar bloqueios e travas por causa disso, né? Por causa dessa sua percepção, desse seu descompasso, e simplesmente para de desenhar e diz que não tem talento. A diferença das pessoas adultas, né, que desenham e das que não desenham é basicamente, né, simplificando a coisa, que um grupo continuou desenhando depois dessa certa idade crítica e o outro grupo parou, né? Se travou e se bloqueou. E é por causa disso que é bastante frequente também a gente vê quando, em relatos de artistas, né, comentarem que desenham desde bem novo, desde criança bem novo. Muitos, né? Tem vários casos de pessoas com mais idade que começaram, né, mais tardiamente assim. Mas muitos artistas têm esse relato de que começaram desde criança e muitas vezes de criança bem novos, né? E na verdade esse tipo de relato é por causa disso que eu falei, né? Não é necessariamente por causa da existência de um talento inato, e sim
Porque a pessoa continuou, se esforçou e foi se direcionando rumo a um caminho ali para melhorar e aprimorar, certo? E eu também não estou dizendo com isso que não existe um talento, habilidade, algum tipo de coisa assim, natural, né? Pode até existir, existe, né, de fato, assim, para muitas habilidades da vida humana, níveis digamos, de habilidade de aprendizado de determinadas coisas, né? Mas não é isso o que é o determinante para o aprendizado de determinadas habilidades, inclusive a habilidade artística, né? Não é o principal determinante. Inclusive, muitos artistas realmente precisam praticar bastante, praticar muito, estudar bastante para chegar aos resultados que chegaram, né? Então, não é necessariamente uma habilidade natural que leva aos resultados concretos, certo? Bom, e o fato é que, para você dizer se você consegue ou se você não consegue, em primeiro lugar você precisa tentar. Se você não tentar, e tentar assim de verdade, não é fazer algo por fazer algo de forma mecânica, é uma tentativa real, uma tentativa com objetivo, com propósito e principalmente de forma direcionada e com a mentalidade certa. Só assim você vai poder tirar qualquer tipo de conclusão nesse sentido, se você quiser, se você estiver disposto a, correto? E que mentalidade é essa, né, que você precisa ter? É isso que eu chamo de os poderes do talento. Bom, eu vou falar aqui desses poderes do talento, ok? Mais ou menos em uma ordem aí que você precisa nessa jornada, né, nessa busca do aprendizado, mas todos eles estão presentes o tempo inteiro no processo do aprendizado, ok? Então, o primeiro poder do talento, ele é algo que justamente representa esse pontapé inicial, né? Esse start, esse começo, esse início ali da sua prática, da sua atividade, do seu exercício ali. Então ele é justamente ali aquele momento em que você precisa começar a fazer, precisa botar o lápis no papel, precisa botar o pincel na tela, o pincel no papel, no caso da aquarela, no papel mesmo, né? Você precisa começar ali, sem medos, sem receios, sem restrições, sem autocrítica, sem expectativas também de resultados. É o momento ali que você precisa estar livre ali, né? Estar se sentindo à vontade e seguro para poder fazer qualquer coisa, qualquer resultado é resultado, o que sair no papel, o que sair ali na marca é o que é, entendeu? Não tem certo e não tem errado nesse momento, assim, nessa ideia do começar, nessa ideia do praticar, do colocar ali alguma coisa, né, para ser criada e tal. Então ele é justamente assim a retomada mental, assim, né, daquela ideia que eu falei da criança, né? Em que você não tem medo, você não tem receios, você não tem expectativas, você não tem críticas, então você simplesmente faz, você vai, testa ali o material, experimenta, vê o que acontece, de forma livre, de forma espontânea, de forma sem críticas, né? Sem receios, sem medos, sem preconceitos, apenas experimenta, apenas vai e testa e faz alguma coisa, né? E principalmente também se divertindo no processo, né? Acho que fazer trabalhos com arte, trabalhos artísticos, desenhos, pinturas, você precisa também estar ali se divertindo com aquilo, né? É um momento também de prazer. Então não tem por que ter medos, não tem por que ter receios. O que importa é a sua experiência ali, né? De fazer aquela prática. E é por isso que esse primeiro poder eu chamo de o poder da liberdade. Já o segundo poder traz uma preocupação aí com a técnica, né? Para começar, né, para iniciar, é importante a expressão livre, né? Mas para aprimorar é importante o estudo. E o estudo ele pode vir de diversas formas diferentes, mas tem uma raiz ali comum básica, que é a capacidade de análise, de percepção, aliada à prática. Eu chamo de o poder da observação, justamente a capacidade de realmente olhar as formas, olhar os objetos, entender a simplificação das formas, a relação e proporção entre formas, entre objetos, entre espaços. É saber olhar uma referência e tirar proveito dela, seja utilizando como uma referência para uma produção original sua, né, a partir de diversas referências, ou usar uma referência como um objeto de estudo, e sendo um objeto de estudo,
ter um objetivo claro ali daquele estudo, certo? A observação também é a experimentação dos materiais, o estudo dos materiais, o entendimento dos materiais que você usa. Com a liberdade, né, você experimenta livremente, mas com a observação, você observa os resultados que você tem com essa experimentação, você entende o que você observa e analisa e entende o que está acontecendo diante dos seus testes, das suas experimentações e percebe os comportamentos ali e respostas daqueles materiais conforme a forma como você está usando eles. Isso é bem importante até para o autoaprendizado, por exemplo, né? Porque a partir disso você testa as coisas, testa os materiais, testa o seu desenho ali e analisa os resultados, compara o que você teve de resultado, né, com o que você queria, com sua expectativa e entende o que você precisa alterar ali, em que ponto você precisa alterar para direcionar para alguma coisa que você queira, por exemplo, atingir, né? Ou até com as suas experimentações e observações, você sabe o que evitar, como evitar certas coisas que você obteve ali, né? Então isso também faz parte desse processo de estudo de observação e com observação, né? Bom, e aí que temos que ter cuidado, né? Temos que ter cuidado com esse poder da observação. Um excesso dele ou a falta de direcionamento dele, né, adequado, pode levar a aquela autocrítica extrema, né, que a gente falou lá no começo sobre o processo lá no desenvolvimento na criança, né? Então pode levar a uma autocrítica extrema e é por isso que a gente tem esse terceiro poder, justamente para você manter focado e lembrar lá do primeiro, que é a liberdade, né? É necessário você ter persistência, certo? Para ter foco, manter o direcionamento adequado, se permitir repetir as coisas que deram certo, as coisas de sucesso, as coisas que funcionaram bem, repetir exercícios, né? Ter persistência com foco, com direcionamento, né? Também é saber aonde você está, qual o nível que você está hoje, justamente para não ter um excesso de expectativas ali de resultados. Então você tem que saber onde você está e você tem que saber aonde você quer chegar, né? Pelo menos isso pode mudar, né, com o tempo, mas você precisa ter uma noção disso, de onde você está, onde você quer chegar, para ter cuidado com a autocrítica exagerada, né? E se manter focado e direcionado nesse caminho que você escolheu. Então a persistência também te permite, o poder da persistência também te permite errar, né? Porque sem errar, não há aprendizado. Você aprende muito mais com os erros, né? Então é importante, é necessário praticar, fazer, né? E errar para poder aprender. E é por isso que ele relembra também lá dessa questão da liberdade. Então, tudo que você precisa ter em mente são essas características que eu agrupei nesses três poderes: manter o foco, manter a direção, praticar com liberdade, sem medos e sem receios de errar. Esses são os três poderes do talento, então, e eu quero saber a sua opinião disso. O que você achou disso que eu falei? Faz sentido? Não faz nenhum sentido? Não tem nada a ver? Comente aqui, deixe seu comentário do que você acha disso que eu falei. Se gostou, dá aquele like, segue, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, se você assim quiser. Obrigado e até a próxima.